Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Nicolas Peixoto, monitor da disciplina, e sou orientado pelo professor Ronaldo Gismondi. Atenção! Este material é destinado exclusivamente para médicos e estudantes de medicina, não sendo seu uso permitido por profissionais de outras áreas. Hoje falaremos sobre um caso clínico sobre a abordagem a um paciente de 62 anos com dor lombar. Vamos então ao caso clínico. Homem, 62 anos, mecânico, chega ao serviço de emergência com queixa de forte dor na coluna dorsal após levantar peso, tendo início há 2 semanas. A dor, localizada em região dorsal inferior, inicialmente sem radiação de intensidade 8 numa escala de 0 a 10, era de caráter compressivo e constante, que piorava com movimentação e melhorava parcialmente com o uso de clofenaco de potássio, medicamento que fez uso irregular diariamente até o presente momento na emergência. Observa-se que, mesmo com o uso do medicamento, a dor não cessava. Afirma também ter notado considerável emagrecimento há alguns meses, não sabendo estimar o tempo de início. Além da fraqueza para realizar atividades braçais rotineiras, presente também há alguns meses, não sabendo estimar. Alega estar diminuindo de altura nos últimos anos. É hipertenso há pelo menos 20 anos e faz tratamento regular com losartana. Tabagista de um maço dia por ano por 10 anos. Ao exame físico, sinais vitais, pressão arterial de 130 por 68 mm de mercúrio, frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto, frequência respiratória de 22 incursões respiratórias por minuto, temperatura axilar de 36,2. As alterações encontradas foram estado geral regular, emagrecido, em posição antálgica no leito, mas conseguindo nebular-se sem dificuldades, com faces de dor, hipocorado, 2 cruzes de 4, presença de sopro mesosistólico com 3 cruzes de 6, pancardíaco sem radiações. Presença de extrasístoles, 10 por minuto. Sem outras alterações cardiovasculares, pulmonares, abdominais e neurológicas. Bom, vamos agora esmiuçar o caso clínico parte a parte, organizando uma lista de problemas. Pelo caso clínico, a gente viu uma história de um homem idoso, 62 anos, mecânico, que chega com uma história de dor lombar, uma forte dor na coluna dorsal depois que levantou um peso. E essa dor, ele fala que é uma dor muito forte, de 8 em 10 na escala, é constante, que piora com a movimentação, melhorando parcialmente com o uso de clofenaco de potássio, sendo que esse medicamento, mesmo ele tendo feito o uso irregular, não melhorou totalmente a dor. Então a gente já consegue perceber algumas coisas importantes aqui, que a gente pode começar a organizar a nossa lista. Uma dor mecânica, que o paciente fala que piora com a movimentação e dessa forma melhora com repouso. A gente pode indagar, pode começar a pensar numa possível fratura óssea patológica, porque o paciente fala que ele levantou um peso e apresentou uma dor aguda na coluna. A gente pode começar a pensar nisso, um paciente idoso, Então, a gente deixa isso interrogado. E também a gente não pode deixar de colocar na nossa lista de problema o uso irregular e abusivo de anti-inflamatório que o paciente fez. Continuando no caso clínico, o paciente afirma ter notado considerável emagrecimento há alguns meses. Vamos sublinhar isso aí que é importante. Não sabendo estimar a velocidade, o tempo de início, quanto perdeu. Além disso, a fraqueza, que ele relatou, uma fraqueza para realizar as atividades braçais rotineiras. Isso é importante. O paciente estava tendo uma rotina e começou a ficar limitado por conta da fraqueza. Isso é importante. Ele também não soube estimar quando começou isso. Além disso, ele alega ter diminuído de altura nos últimos anos. Coisa estranha isso. Vamos sublinhar que isso é importante. E além disso, ele fala que é hipertenso há pelo menos 20 anos, fazendo tratamento regular com losartana. Então vamos também sublinhar isso, porque é considerável hipertensão longa data. E por último, ele relata-se tabagista, de longa data também, 10 anos, um maço dia por ano. Então o que a gente pode organizar na nossa lista agora? O emagrecimento interrogado, porque isso foi da fala dele, a gente ainda precisa fazer o exame e tal. A anemia também interrogada por conta da fraqueza nas atividades rotineiras, a redução da estatura, óbvio, a hipertensão e o tabagismo. Agora, o que a gente pode extrair do exame físico? As alterações que a gente consegue organizar aqui. Bom, a pressão, que foi um pouco elevada, 130 por 68, uma sistólica um pouco elevada.
Além disso, a gente consegue ver que ele está, né, no estado geral regular, né, emagrecido, no exame físico a gente consegue perceber, né, em posição antálgica no leito, com faces de dor, hipocorado, isso aí a gente sublinha que é importante, 2 cruzes em 4, com sopro mesosistólico de 3 e 6 cruzes pancardíaco. Isso também é muito importante. Então a gente vai sublinhar isso também. E as extrasístoles. Olha só que interessante, né? O paciente tendo alguns sintomas aí, algumas manifestações cardíacas, né? O sopro e as extrasístoles. Então, o que a gente consegue extrair do exame físico? Tendo dicas de passagem que não tem outras alterações, né? A gente consegue extrair a hipertensão, o emagrecimento, né, que a gente continua indagando, mas a gente já reforça ele porque a gente examinou o paciente, né, com atenção. O paciente hipocorado, um sopro cardíaco e as extrasístoles. Assim, a nossa lista de problemas fica desse jeito: uma fratura óssea patológica interrogada, dor mecânica, redução da estatura, emagrecimento, uso abusivo de anti-inflamatório, hipocorado, hipertensão arterial sistêmica, sopro cardíaco e extrasístoles. O próximo passo da nossa investigação é pensar dentro da nossa lista de problemas os possíveis diagnósticos sindrômicos e, a partir deles, pensar quais exames complementares pediremos em um primeiro momento. Temos os seguintes diagnósticos sindrômicos possíveis por enquanto: uma síndrome anêmica, por conta das conjuntivas hipocoradas, o sopro cardíaco, extrasístoles e a queixa subjetiva do paciente de cansaço. Uma síndrome de dor lombar, colocada de forma genérica para pensarmos em distúrbios lombares com a dor mecânica, com sinais de alarme, né? Sendo esses sinais de alarme o emagrecimento, a anemia, a idade do paciente, é possível refratariedade ao tratamento conservador, e também devemos levar em conta a possível fratura óssea patológica. Por fim, uma síndrome consumptiva, colocada aqui pela queixa do paciente, perda de peso e a nossa evidência na ectoscopia. Vamos agora pensar quais exames devemos pedir inicialmente. Devemos solicitar um hemograma completo para estabelecer se existe uma anemia ou alguma alteração de séries brancas. Caso a anemia seja confirmada, o próximo passo é a solicitação da contagem de reticulócitos corrigida, para dessa forma estabelecer se é uma anemia hipo ou hiperproliferativa. Confirmando a anemia, solicitar a cinética de ferro é uma boa prática, para estabelecer se existe componente ferropênico subjacente, por exemplo. É necessário solicitar a glicose, a ureia e creatinina séricos para estabelecer como está a função renal do paciente, uma vez que o mesmo é hipertenso de longa data e fez uso de anti-inflamatórios erroneamente, ou mesmo no sentido de screening de outra condição subjacente. Solicitar o EAS, uma vez que pode nos dar informações como distúrbios inflamatórios, eliminação inapropriada das proteínas e outros. Solicitar o VHS e proteína C reativa, que podem ser solicitadas para indicar algum distúrbio inflamatório ou outra patologia que eleve a taxa de sedimentação sanguínea, no caso do VHS. É importante solicitar a fosfatase alcalina nesse primeiro momento, uma vez que o seu aumento pode ser relacionado com algum distúrbio ósseo, por exemplo. Também é importante a solicitação dos eletrólitos séricos para identificação de distúrbios eletrolíticos, uma vez que o paciente pode apresentar distúrbios hematológicos, ósseos ou até mesmo renais. Ainda que o paciente não esteja ictérico, a solicitação das bilirrubinas é importante, pois, caso mesmo presente uma anemia hemolítica, por exemplo, o aumento da fração indireta é uma possibilidade. O mesmo raciocínio vale para a solicitação do LDH, que pode, além disso, estar aumentado em outras condições, como no aumento do metabolismo ósseo, por exemplo. O eletrocardiograma é essencial, uma vez que o paciente apresenta extrasístoles do exame físico. O estudo por imagem também deve ser levado em consideração, uma vez que temos uma queixa de dor lombar, uma fratura óssea interrogada e redução da estatura. Assim, inicialmente, o exame de imagem da coluna com raio-x em PA e perfil é suficiente, podendo mostrar, de acordo com a história, fraturas vertebrais. Caso seja confirmado, outros exames de imagem mais sensíveis específicos podem ser utilizados, como a TC. Outros exames básicos podem ser solicitados nessa etapa, como a TGO, TGP e gama-GT. Nos resultados desse paciente, encontram-se alterados: hemograma, anemia normocítica e hipocrômica, com reticulócitos elevados, ou seja, uma anemia hiperproliferativa. Ureia e creatinina aumentados. Cálcio aumentado. EAS com leucócitos, proteínas e hemoglobinas presentes, todas uma cruz e sem alterações adicionais. Eletrocardiograma, presença de 2 extrasístoles ventriculares em D2 longo. VHS aumentado.
Raio-X, presença de fraturas, né, em corpos vertebrais de T11 e T12, com presença de lesões líticas em clavículas e corpos vertebrais. Com esses resultados, temos então a presença de uma doença renal crônica, anemia hiperproliferativa, fratura patológica, possível osteopenia, osteoporose, né, e um cálcio elevado. Assim, temos 3 grupos de doenças possíveis: algum distúrbio inflamatório, infeccioso ou neoplásico. Pela história, é possível afirmar que a infecção é menos provável, uma vez que o paciente não apresenta febre e a proteína C reativa foi negativa, a despeito do VHS positivo, né, que pode ser elevado por outras condições que não a infecção. Além disso, não há indícios na história de um contexto favorável à infecção. E a inflamação? A inflamação não é muito provável, uma vez que a inflamação, quando emagrece, tende a ser mais aguda e cursando com febre alta. Além disso, a dor inflamatória tende a cursar com rigidez matinal, fato que não é dito pelo paciente, que afirma cursar com características mecânicas. Assim, um distúrbio neoplásico chama atenção. Então, como conduziremos o caso? Antes de iniciarmos a investigação para causas neoplásicas, não podemos negligenciar o fato de que o paciente apresenta uma fratura óssea patológica em vértebras, lesões ósseas líticas, cálcio sérico aumentado e doença renal crônica. Isto nos permite investigar, independente da nossa hipótese principal, distúrbios na paratireoide. Como o cálcio sérico já foi dosado e veio aumentado, o próximo passo é dosar o PTH sérico, para identificarmos se estamos lidando com hiperparatireoidismo, ou seja, um PTH elevado. A partir disso, outros exames seriam necessários. Após reduzirmos a importância para fenômenos inflamatórios e ou infecciosos, devemos pensar em causas neoplásicas pelo contexto de síndrome anêmica, consumptiva e de dor lombar, pois é possível que haja algum câncer ósseo, seja primário ou por metástases, que esteja evoluindo e causando sintomas então presentes, por exemplo. Para o início dessa investigação, devemos solicitar um raio-x de tórax e coluna, como já pedido para a avaliação inicial. Além disso, solicitar uma cintilografia óssea para identificar os principais focos da patologia. Caso encontremos alterações, uma TC poderá ser solicitada para melhor investigação. Outros exames mais simples, como hemograma e função renal, deveriam ser solicitados e já foram comentados. O mieloma múltiplo deve ser considerado, pois é uma patologia relacionada com a dor óssea, fratura óssea patológica, insuficiência renal, anemia e outros distúrbios, explicando em quase totalidade a clínica apresentada pelo nosso paciente. Assim, a investigação complementar consiste na solicitação de quê? Do raio-x de tórax e ossos, o chamado inventário ósseo, pois podem mostrar lesões líticas, como as lesões de saco-bocado ou osteopenia difusa, além de fraturas. Outros exames de imagem importantes são a ressonância magnética e a cintilografia. Devemos pedir o VHS, que estará elevado, o cálcio, ureia, creatinina, ácido úrico séricos, que também estarão elevados. Devemos pedir a eletroforese de proteínas do sangue e urina de 24 horas, revelando o quê? Um pico monoclonal. E na urina de 24 horas, né, a gente identifica as proteínas de Benson-Jones. Na imunofixação de proteínas urinárias, a gente deve pedir esse exame, pois ela determina, né, quantitativamente as proteínas M, né, sendo mais útil para os pacientes, né, ólico-secretores, sem alteração na eletroforese de proteínas. Devemos pedir a imunofenotipagem para mostrar para a gente o pico monoclonal dos plasmócitos. Né? Devemos pedir o hemograma, que já foi comentado, né, pois ele deve ser solicitado na investigação da anemia. Okay? No caso, também devemos, né, analisar o sangue periférico, que pode identificar as hemácias empilhadas. Devemos pedir a fosfatase alcalina. No caso, ela estaria, né, normal geralmente, apesar do extenso envolvimento ósseo, uma vez que não existe a ausência da atividade osteoblástica. Okay? Devemos pedir também, importantíssimo, a biópsia de medula óssea, porque ela pode ser solicitada para evidenciar a invasão medular dos plasmócitos. Certo? Então, esses foram os exames que a gente pode pedir inicialmente, né, na investigação do mieloma, sabendo que o diagnóstico do mieloma a gente utiliza, né, as proteínas monoclonais séricas urinárias, né, o aumento de 10%, mais 10% dos plasmócitos na medula óssea ou plasmocitoma, né, e um dos 4 a seguir: anemia, insuficiência renal, hipercalcemia e lesão lítica. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e não deixe de curtir a página do Facebook da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense.
Até a próxima!